Então, pessoal, dando continuidade ao que nós estávamos falando, né, parte 2 aí, após o combate à febre amarela, né, teve todo o início, a campanha contra a peste, né, essa doença que era transmitida através da pulga dos ratos, né. E aí a gente pode ter a característica básica, foi o que determinou, né, que era obrigatório informar as autoridades de saúde os casos de doenças, né? E os doentes deveriam ser isolados e receber o soro, né, antipestoso, né, que foi criado na época aí. Todas as ações de captura e morte dos ratos, elas foram incluídas na campanha, bem como assim também a própria vacinação, né, das pessoas que se encontravam em áreas com maiores chances, né, de ter a doença e desenvolver e acabar espalhando a doença em questão, né, como a zona portuária, né, com grande circulação de pessoas, chegadas de estrangeiros, os quais podiam, né, trazer doenças de outros locais, né. Em questão de poucos meses, a incidência da peste acabou diminuindo, ou seja, significa dizer que estava tendo um efeito imediativo naquele momento. Por volta de 1904, para poder combater a disseminação da varíola através da iniciativa de Oswaldo Cruz, né, o governo tornou obrigatório, né, a vacinação em massa da população, né, e foi realizada por um grupo de profissionais da área da saúde, tá? Elas estavam autorizadas, né, essas pessoas, eles estavam autorizados pelo governo a entrar na casa dos moradores e vacinar todos que se encontrassem. E quem se recusasse a receber a vacina teria de passar por uma observação médica em um local determinado, pagando as despesas de estadia, é óbvio, né? Nada para o governo era considerado de graça para a época de uma forma geral, né? Tudo bem? A atitude, né, autoritária da vacinação contra a varíola, ela acabou causando descontentamento por parte da população, né? E a partir daí iniciou, né, diversos movimentos populares contra a medida, contra o governo, e esse movimento acabou ficando conhecido contra o movimento da revolta da vacina, né? E acabou durando uma semana, né? Envolvendo greve, violência, tiroteio, quebra-quebra, ou seja, tornou-se toda aquela bagunça, né? E acabou resultando, né, em pessoas feridas, presas e até deportadas, né? E até também mortas. O governo, né, conteve a rebelião, mas suspendeu a obrigatoriedade da vacina, que até então, para ele, era dita como obrigatória. Tudo bem até aqui? O que mais que a gente pode citar aqui? As medidas que foram propostas por Oswaldo Cruz, elas foram de extrema importância, né, fundamentais, né, para a contenção, tá, do quadro de epidemia em questão. A febre amarela, lá em meados de 1907, ela foi eliminada no Rio de Janeiro, e por volta de 1908 a população procurou voluntariamente os postos, né, de vacinação para se proteger contra, né, a violenta epidemia, a violência, né, que era considerada essa doença em questão, tá? A gente tem que considerar que, embora tenha sido considerada efetiva, né, as medidas impostas por Oswaldo Cruz reforçavam um jeito autoritário de conduzir essas ações relacionado à saúde pública. E, a partir daí, na qual, né, os governantes ordenavam, né, o que deveria ser feito sem esclarecer e nem consultar a população. Né? Aí a reação da população, né, a reação popular, é óbvio, né, mostrava que deveriam ser pensados novos meios de conduzir essas ações, né? O que acabaria gerando menos atritos, né, para a população de uma forma geral. Tá? Tudo bem? A gente pode pensar na gripe espanhola, né, que a gripe espanhola em meados de 1918, né, teve, após, né, o término da Primeira Guerra Mundial na Europa, foram identificados casos de pessoas com a gripe, né,
e que ela evoluía rapidamente, né, e já chegava a um quadro de pneumonia considerado grave, que podia causar até a insuficiência respiratória na grande maioria dos casos, e podendo levar a um quadro de evolução que era o quadro da morte, né? Ela foi chamada por muito tempo como a gripe espanhola devido ao grande número de casos relacionados na Espanha de uma forma geral, tá bom? Então nós falamos um pouquinho da gripe espanhola. É muito parecida, né, pelo conta da gripe, né, em questão, mas ela era uma gripe que evoluía consideravelmente, tá? Vamos falar um pouquinho agora também sobre o Vital Brasil. Vital Brasil, né, era um mineiro de campanha, viveu de 1865 a 1950, foi um médico sanitarista também brasileiro, e ele liderou o combate de diversas epidemias, né, que atingiram o Brasil de uma forma geral. Ele também foi o pioneiro no trabalho de pesquisa sobre venenos e sobre toxinas também, né, e acabou desenvolvendo os soros específicos contra animais peçonhentos, serpentes, as aranhas, os escorpiões, e que eram muito eficazes e utilizados, né, são utilizados até hoje no Brasil e em qualquer local do mundo, né. Ele trabalhou para o Serviço Sanitário de São Paulo, nas brigadas de combates à febre amarela e à peste, né, em diversas cidades do estado. Em torno de 1897, ele passou a trabalhar no Instituto Bacteriológico do estado de São Paulo, que era dirigido pelo sanitarista, né, Adolfo Lutz, e junto dos pesquisadores Oswaldo Cruz e Emílio Ribas, que eram referências na época, ele trabalhou também no combate à peste bubônica, né, ao tifo, né, a varíola, né, de uma forma geral, e a febre amarela de uma forma geral, tá? Como eu havia falado. Em meados de 1899, ele participou do combate à peste bubônica na cidade de Santos, tá? Ou seja, todos eles contribuíam, todos eles participavam ativamente das pesquisas de uma forma geral, tá bom? O instituto ele foi montado em uma antiga fazenda para servir de laboratório, né, para a produção desse soro antipestoso contra a peste. E ao longo, né, dos anos, nesse instituto, foram produzidos diversos soros, né, de vacinas. E Vital Brasil anunciou o desenvolvimento do soro antiofídico em meados de 1903. Então, já em 1917, ao receber a patente pelo soro, doou para o governo, mostrando sua preocupação com a saúde pública de uma forma geral, tá? Tudo bem até aqui? Então nós vamos passar agora um pouquinho e vamos falar um pouquinho sobre o Adolfo Lutz. O Adolfo Lutz, você pode ver que todos eles têm mais ou menos um grau de parentesco em relação à jornada, à parte acadêmica, né? O Adolfo Lutz, ele foi filho de imigrantes suíços, né? Nasceu em torno de 1855 e morreu em 1940. Ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro. E o trabalho que ele desenvolveu, né, em várias regiões do Brasil, ele ajudou, né, a combater as epidemias e as doenças, como a cólera, a peste, a febre tifoide, a malária, a extossomose e a própria hanseníase também. Foi ele quem identificou corretamente, né, a febre tifoide, né, que vinha sendo considerada uma espécie de malária pelos médicos. E quem confirmou o mecanismo de transmissão da febre amarela pelo mosquito, a Aedes aegypti, que existe até hoje, até então não se sabia como era a transmissão da doença, né? E os trabalhos sobre mosquitos que ele desenvolveu inicialmente eram voltados para as pesquisas a respeito da febre amarela e depois ampliados para mapear as espécies brasileiras. Tudo bem? Dúvida, gente? Se tiver, é só parte teórica, tá? Mas acho que é importante a gente saber, né? Dos caras que nos auxiliaram, nos ajudaram, contribuíram. Lutz, né, o Adolfo Lutz, em 1893, ele passou a ser nomeado como subdiretor do Instituto de Bacteriológico, né, voltado, né, para a busca de soluções aos problemas de saúde pública no Brasil, e ele se dedicou, né, enquanto médico, ao estudo das bactérias e realizou os estudos importantes que acabaram auxiliando e ajudando, né, a compreender toda a origem das epidemias, né, as mais comuns para a época. Ele também
foi peça-chave no desenvolvimento, né, de produtos relacionados à vacinação, né, preventiva, né, às aplicações terapêuticas. Se nós formos considerar, em torno de 1908, ele ingressou no Instituto Oswaldo Cruz e passou a se dedicar exclusivamente à pesquisa científica. Pessoal, são muitos dados, esses dados não dá para a gente decorar, tá? É só a mesma nível de entendimento, saber a história da qual se passou. Emílio Ribas, né, que hoje nós temos um hospital magnífico, Emílio Ribas, é todo voltado a doenças infecto-contagiosas, tá? Uma abrição de boca, Jesus, me perdoem, me desculpem. Então, o Emílio Ribas é um hospital totalmente voltado para doenças infecto-contagiosas. É referência no Brasil. Emílio Ribas, enquanto pessoa, nasceu em 1862, morreu em 1925, né? Ele nasceu na cidade de Pindamonhangaba, né? Pindamonhangaba, em São Paulo. Ele se formou em médico em meados de 1887. Em 1896, ele assumiu a função de inspetor sanitário do estado e atuou em algumas cidades do interior, como Pirassununga, Campinas. Em toda a sua estada na cidade de Campinas, né, nos anos de 1896, ele ficou encarregado de controlar os surtos da febre amarela que afetavam a região desde 1889. No começo, todas essas medidas sanitárias foram ordenadas por Ribas, né, para combater, né, por ele, Emílio Ribas, para tentar combater, né, a epidemia, que incluíam rigorosas desinfecções, tá? Limpeza das vias públicas, o isolamento dos doentes, né, porque na época acreditava-se que a doença era contagiosa e era transmitida através de contato, tá? O que mais que a gente pode falar que é importante? Em 1901, o então Emílio Ribas, né, ele publicou um artigo no qual... esse teclado aqui é horrível. Eu tento subir ele. Emílio Ribas, né, ele tentou, de uma forma geral... olha que coisa chata isso aqui, viu? Me perdoem, gente. Ele publicou um artigo no qual ele defendia, né, a ideia de que a febre amarela, ela era transmitida por um mosquito. Nos 2 anos seguintes, ele realizou experimentos em São Paulo com o objetivo de provar essa hipótese dele, né? E essas experiências, elas foram realizadas, né, no Hospital de Isolamento de São Paulo, e entre os voluntários estava o próprio Emílio Ribas, né, e o médico sanitarista Adolfo Lutz. A primeira etapa consistiu em deixar que mosquitos infectados picassem livremente os voluntários. Olha só, né? E na segunda etapa, algumas pessoas dormiram com lençóis e roupas manchadas e infectadas pelo sangue e outras secreções de pessoas doentes, né? Os resultados dos experimentos comprovaram, né, que a febre amarela, ela era transmitida pelo pernilongo, que picava as pessoas doentes, né? E ao infectarem-se, né, e depois transmitiam essa doença de uma forma geral, tá? Transmitiam a doença de uma pessoa sadia também por meio de picadas, tá? Diante de tudo isso, a gente sabe que os mosquitos, eles se proliferam em água parada, né? Foi o que eu expliquei para vocês, que é super importante tomar cuidado com relação a isso, né? As medidas de combate, né, elas passam a incluir o extermínio desses mosquitos aí. E segundo o Emílio Ribas, né, que ele já havia defendido, e Oswaldo Cruz, eles conseguiram acabar com a epidemia da febre amarela no Rio de Janeiro em torno de 1904. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vamos mudar um pouquinho o foco, né? Nós vamos falar desde a criação do SUS, do Sistema Único de Saúde, que é o que nós temos até hoje, né? As ações da saúde pública, né, brasileira sempre deram ênfase ao cuidado dos indivíduos. Ou seja, qual é o objetivo básico dela? Curar a doença, né?
curar as pessoas, extinguir as doenças. Só que tem doenças que a gente sabe que nunca vai ser extinta, né? E para essas prioridades estão de acordo com a ideia de que saúde, o termo saúde, como ausência de doença, que pouco, na verdade, se aproxima, né, do amplo conceito de saúde definido pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, né? Então a saúde pública, na verdade, ela exerce como objetivo, por exemplo, em diminuir o número das mortes, em combater as doenças e os próprios riscos que elas possam trazer para a população. O que foi feito, por exemplo, no combate às epidemias é que elas atingiram o país no final do século XIX e assim lá no início do século XX. Durante toda essa perspectiva, a gente pode perceber, né, de forma mais restrita, né, da saúde, o foco está em quem? No indivíduo. Nos aspectos biológicos, nos aspectos médicos, que vão determinar a condição da saúde desse indivíduo, dessa pessoa. Em outros aspectos, a gente pode pensar que eles poderiam interferir na saúde das pessoas, como, por exemplo, nos aspectos sociais, nos aspectos ambientais, que são, né, no caso, desconsiderados. Mas a gente sabe que hoje todos os fatores externos, fatores intrínsecos e extrínsecos, eles são, de alguma forma, fatores que nos levam ao condicionamento de um processo de desenvolvimento da patologia em questão, tá? Todo o combate às epidemias, ele inclui as ações autoritárias, né, como a gente já falou, né, a obrigatoriedade da vacinação, né, a invasão de casas, né, da época, a procura de doentes, né, ou de condições inadequadas de higiene, né? Ou seja, a gente pode observar que apesar de ter sido um marco no desenvolvimento para a saúde de uma forma geral, a gente pode pensar, nós podemos pensar de uma forma geral, apesar de ter sido um marco para a vacinação, né, com relação a tudo isso, no desenvolvimento da saúde em questão, a gente pode pensar e tirar uma conclusão de que grande parcela da população ainda permaneceu, né, com acesso limitado a esses serviços da saúde em questão, né? Ou seja, lá por volta de 1970 é que você teve o início um movimento político que reivindicava uma reforma na saúde pública e que é reivindicado até hoje, né? Era o movimento da reforma sanitária. E qual era o objetivo dele, né? Proporcionar melhorias às condições de vida, né, da população e realizar, através daí, transformações que fossem necessárias para a saúde pública. Médicos, profissionais da área, né, que eles acabaram envolvendo-se, né, com esse movimento. E a partir daí as propostas das reformas sanitárias, elas resultaram na universalização, né, dos direitos, né, e deveres da saúde de uma forma geral, né? O direito de acesso à saúde por todos e a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, né? E o direito da saúde ele está assegurado, sim, por lei e determinado na Constituição Federal de 1988. Isso é de extrema importância, hein? Nunca se esqueçam disso, tá bom? A criação do SUS, ela aconteceu direcionada por um conceito de saúde. E esse direito de saúde, ele não se limitava ao controle da doença, e muito menos ao atendimento em um hospital, ou a um outro tipo de serviço, né, de saúde. Mas a saúde, de uma forma geral, ela era vista de forma ampla, relacionada com o direito à qualidade de vida. E, com isso, eles incluíam o atendimento, né, de outros serviços de direitos básicos, né, como a educação, o lazer, a cultura, o saneamento básico. São condições básicas, gente, de sobrevivência da população de uma forma geral. É um direito assegurado pela Constituição para todos nós, tá? Um outro ponto importante durante a criação do SUS é com relação à descentralização da gestão, né, desses serviços de saúde. Ou seja, se a gente considerar de forma simplificada
quer dizer que cada esfera do governo, seja ela federal, estadual e municipal, eles têm autonomia, né, para tomar as decisões e realizar de forma efetiva, né, as atividades que precisam serem realizadas. Mas existe uma expansão desse atendimento de saúde ainda, com a ampliação da cobertura, né, de serviços em muitos dos municípios. Os agentes de saúde, que hoje nós temos agentes que vão até as casas, né? Eles passam a visitar as famílias para conhecer. A gente chama de saúde da família, né? Atendimento à saúde da família. E eles passam, esses agentes, a visitar as famílias para conhecer a realidade, né? Dessas famílias, de cada uma das pessoas, antecipar os problemas, fazer os encaminhamentos dessas pessoas aos serviços de saúde, né, de forma adequada e quando se torna necessário, tá? Pessoal, vai acabar mais um tempinho do nosso vídeo, e aí eu vou partir para um próximo vídeo nosso, tá bom? Tá bom? Então a gente vai só dar uma continuidade assim. Então, partindo do princípio de que diversas regiões brasileiras têm realidades diferentes, né, então elas precisam ser levadas em consideração ao traçar, executar as ações. Então, dentro daquele público, daquela região, daquela macro-região, eu tenho que saber o que acontece, o que é prevalência, o que não é. Porque o que acontece na população A pode não acontecer na população B. Então, serão criadas estratégias diferentes, tá bom? Ou seja, então o SUS ele prevê a participação popular, né, na elaboração das políticas públicas e na fiscalização das ações que precisam serem desenvolvidas aí. Ou seja, toda a abordagem